O que é sujeito? Sujeito oracional, sujeito sintático. É um termo da oração. Sim, a gente viu na aula passada que é um termo essencial, tal qual o predicado. Os dois são termos essenciais. Bom, pessoal, para explicar o que vem a ser sujeito, eu vou começar com uma das três definições, que é essa aqui que está no quadro. São três definições. Uma delas é a que eu uso para explicar para o aluno num primeiro momento o que vem a ser o sujeito. Mas são três definições segundo a gramática. A primeira está aqui, ó, palavra ou conjunto de palavras com a qual ou com as quais o verbo deve concordar ou concorda. Tá, pessoal? Portanto, se o sujeito está no singular, o verbo também estará no singular. É uma forma de você reconhecer o sujeito. Eu vou dar uma olhadinha no verbo. Se esse verbo está no singular, eu vou ver que termo está no singular concordando com este verbo, tá? Sujeito no singular, verbo no singular. Ou então, claro, sujeito no plural, verbo no plural. Faz a pergunta para o verbo, quem é que correu? O cavalo. Cavalo é a resposta, portanto, sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. Ou então, né, um conjunto de palavras. O cavalo árabe correu na competição. Um conjunto de palavras, claro. Por que está no singular aqui? Porque o conjunto de palavras está no singular. É a ideia de plural que leva o verbo para o plural. Se eu colocar ali, ó, embaixo os cavalos árabes, aí sim o verbo vai para o plural. Tá? Mas está concordando, né? Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. É uma das definições que vocês vão com certeza usar na hora de reconhecer, de definir o sujeito. A segunda é essa, pessoal, o ser a respeito do qual se dá uma informação. A gente viu na aula passada que existe sujeito e predicado. O sujeito é o termo informado, digamos assim, aquele sobre o qual recai a informação. Nós já vimos que o sujeito aqui é os cavalos árabes. Tudo isso aqui, toda essa informação que eu dou, a gente chama de predicado. Perceba, ó, sujeito é o ser a respeito do qual se dá uma informação. Aqui eu tenho um sujeito e a informação que eu dou a respeito dos cavalos árabes é que eles correram na competição. Toda essa informação que recai ali sobre o sujeito a gente chama de predicado, tema da nossa próxima aula, pessoal. Segunda definição é essa, vamos para a terceira, termo que pratica ação, e aquela definição aí demonizada por muitos professores, por muitos críticos de análise sintática, digamos assim, né? Pessoal, termo que pratica ação, eu parto daqui quando vou explicar para o aluno o que é sujeito. É o termo que pratica ação, porque na maioria das vezes vai ser o termo que pratica ação. Porém, tem casos em que não, que pode acontecer de ele não praticar a ação, de nem ter sujeito no caso. Por isso que muitos professores não gostam, né, dessa definição. Eu não vejo problema nenhum em você falar para o aluno no primeiro momento e depois ir explicando para ele o resto. O problema é que a gente explica isso aqui lá no início, depois o aluno deixa de estudar, não presta mais atenção, não chega, né, nas outras explicações. Percebam que se eu fizer a pergunta para o verbo aqui, ó, eu localizo o verbo, já está ali em negrito, correram, quem é que correu? A gente já viu que são os cavalos árabes. A gente percebe que quem está praticando a ação aqui são os cavalos árabes. Portanto, o sujeito está praticando a ação. Mas existe esse caso aqui, ó, vendem-se casas, que a gente viu a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Essa aqui é sintética, né? Vendem-se casas. Se eu passar para a analítica aqui, vai ficar dessa forma: casas são vendidas. E você percebe aqui que a casa está sofrendo a ação de ser vendida, ela não está praticando a ação. E é aqui que dá problema. Daí, alguns alunos, alguns professores não gostam dessa definição, porque nem sempre ele vai praticar a ação. Aqui ele está sofrendo a ação. Mas é como eu disse para vocês, eu tenho que partir de algum lugar, eu parto daqui. No primeiro momento eu falo que o sujeito é o ser que pratica a ação e aí dou as outras definições. Como vocês viram, você tem que saber que são dessas três formas aqui. Numa delas vai fazer você localizar o sujeito dentro da oração. Procura o verbo e aí tenta ver uma dessas possibilidades aqui. A primeira, a segunda e a terceira, tá, pessoal? Que você com certeza vai localizar o sujeito. Mas existe uma forma, existe uma pergunta que eu posso fazer para o sujeito para localizá-lo. E essa pergunta tem a ver com o que está aqui no quadro, ó. Quem é que ou o que é que? Quem geralmente a gente usa para pessoa, coisa personificada, e o que é que para coisa. Olha o exemplo aqui. Os cavalos árabes, eu vou perguntar, quem é que não é pessoa, cavalo não é pessoa, mas é praticamente uma coisa personificada, né? Não é pessoa, mas
a gente encara como quem. Você vai fazer a pergunta, quem é que correu na competição? Antes do verbo, aqui ó, quem é que correu na competição? A resposta os cavalos árabes, sujeito. Então, fazendo essa pergunta, a resposta vai ser sempre o sujeito. Ou então, o que é que? Ó, o que é que a bola quebrou o vidro? O que é que quebrou o vidro? A resposta vai ser a bola, que é coisa mesmo. Quebrou. E tem que ter atenção porque a pergunta tem que ser feita antes do verbo sempre, porque se você fizer depois, a resposta vai ser um outro termo que a gente vai ver, um termo integrante. A gente vai ver nas aulas futuras. Ó, aqui não vai dar porque vai dar um resultado um outro termo, que é o adjunto adverbial, que é o na competição. Mas aqui vai dar resultado o outro termo que eu quero mesmo que vocês vejam. A bola quebrou o quê? Se eu fizer depois do verbo, a bola quebrou o quê? A resposta vai ser o vidro, que daí já é o objeto direto, não é o sujeito. Tem que ser antes. O que quebrou o vidro? Resposta, a bola, o sujeito. Aí eu tenho como resposta o sujeito com certeza, tá, pessoal? A gente vai trabalhar melhor isso quando a gente ver o objeto direto. Bom, pessoal, olha como é fácil de saber. O sujeito está em negrito e o verbo está sublinhado. Eu faço a pergunta para o verbo. É facílimo este problema? O que é facílimo? A resposta é este problema. Está na ordem inversa aqui, a gente vai ver o que é futuramente. A ordem direta seria este problema é facílimo, né? Mas ele trocou. Mas não importa, eu acho o verbo, faço a pergunta para o verbo e aí a resposta vai ser o sujeito. Olha outro exemplo aqui, ó. A casa está à venda. O que está à venda? A casa. A casa é o sujeito. Está é o verbo. Ou então aqui, ó, Bona, Bentinho e Urso comem bastante. Quem é que come bastante? Quem é que, né, come bastante antes do verbo? Tudo sujeito, resposta, Bona, Bentinho e Urso. Meus cachorros estão comendo muito, né? 3 cachorrinhos. A Bona é um labrador. E os outros dois são vira-latas que eu peguei da rua. Então aqui comigo, estão ali. Um dia eu mostro para vocês. Viram como é fácil? Não é difícil. Agora, claro, tem essa estrutura. Faz 2 anos que me formei. Se eu localizar o verbo aqui e fizer a pergunta, quem é que faz 2 anos? A resposta vai ser que me formei. E, claro, não é o sujeito. Que me formei não é o sujeito. Tá, pessoal? Porque essa oração é sem sujeito. O verbo fazer, indicando o tempo decorrido, não tem sujeito. A gente vai ver, acho que na aula de número 6. Próxima aula sobre predicado, depois a gente vai classificar o sujeito. Mas vai ter uma aula só para oração sem sujeito. Porque é onde o aluno tem mais dificuldade, é o que cai. E aí, claro, o aluno, eu apresento isso, falo tudo isso, apresento isso aqui para o aluno que não dá certo, o aluno, levanta e vai chorar no cantinho de cócoras. Não precisa, pessoal. Não precisa fazer isso. Ficar em pânico por causa disso. Na maioria das vezes, você vai fazer a pergunta para o verbo e vai dar como resposta o sujeito. Porém, tem casos específicos. O termo que pratica ação, não. Tem um caso específico, um caso em que ele sofre ação. Vou fazer a pergunta para o verbo, não vai dar certo. Um caso específico. A banca gosta de casos específicos. Por quê? Porque a banca quer gente que está estudando. E a forma de ela ver quem está estudando é cobrando esses casos específicos. É por isso que vocês estão fazendo um curso, é por isso que vocês leem gramática, que vocês, enfim, estão aprendendo. A banca vai querer os casos específicos. Na maioria das vezes vai dar, se você fizer a pergunta para o verbo. Mas a gente vai ver o que é isso aqui. Não precisa levantar e ir lá para o cantinho e chorar de cócoras, tá? Não precisa. Nós vamos ver até o final. Bom, gente, é o nosso primeiro termo da oração. Quando vocês terminarem de ver todos, vocês vão ver, a gente vai ver cada um deles, é um quebra-cabeça, um grande quebra-cabeça. Lá no final que a gente vai obter um todo disso. Mas cada aula vocês vão crescendo mais aqui na análise sintática. É difícil para quem não chegou até aqui, para quem não me acompanhou lá desde o início. A análise sintática é isso aí. Eu caí aqui de paraquedas, não entendi o que é sujeito. Claro, você não sabe o que é um verbo, você não vai saber o que é um sujeito. Com certeza não vai. Tem que primeiro saber o que é um verbo, tá, pessoal? Não olhei para as câmeras, mas eu vou olhar agora. Primeiro para essa, para pedir a sua ajuda. Pedir muito a sua ajuda para que curta, compartilhe, me siga nas redes sociais, dê joinha nos vídeos. Faça o que você puder fazer de graça para me ajudar. Isso é importante, não precisa gastar com nada, é tudo de graça. Se você quiser ajudar financeiramente, tem o Pix aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode também se tornar membro ou comprar um dos meus cursos que me ajuda bastante. Tem a lojinha lá no site, tem apostilas para vender, tem outras coisas interessantes para vender. Dá uma olhadinha lá, tem forma de você me ajudar financeiramente, caso queira. Eu fico por aqui agradecendo todos vocês de coração e desejando bons estudos.